Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Noventa mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter connosco Pedro Pinto, um verdadeiro apaixonado por futebol e um jornalista que por essa paixão enverdou pelo jornalismo desportivo e com uma carreira absolutamente invejável internacional e também nacionalmente, e por isso é uma honra termos aqui alguém que para nós serve como referência também para aquilo que é a nossa comunicação na área do futebol, e temos muito gosto em receber-te aqui. Muito obrigado pela tua presença, e antes de começar o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado, também espero que gostes. Obrigado, Pedro. Nada, um prazer estar aqui convosco. Boa noite, Pedro. Pedro Pinto nasceu a 28 de janeiro de 1965, é apaixonado por futebol desde os 8 anos, quando fazia campeonatos de subútil e os narrava e gravava em cassetes. Mais tarde replicou os relatos a jogar o Matchday ou o Sensible Soccer no Spectrum. Cresceu em Lisboa, praticou futebol e basquete na infância, estudou no St. Julian's, daí a admiração pelo Liverpool por Ian Rush e a interminável coleção de revistas da Shoot e da Match. Mais tarde, em 92, através de uma bolsa parcial, foi tirar a comunicação e posteriormente um curso de comunicação social com especialização em broadcasting na Carolina School of Broadcasting, onde rapidamente se tornou um especialista na matéria. Começou a trabalhar para o Jornal da Universidade, na secção de desporto, e admite que foi aí que se apaixonou pelo jornalismo desportivo. Venceu, inclusivamente, vários prémios universitários. No último ano do curso teve a oportunidade de fazer um estágio na NBA e confessa que, apesar de não ter sido remunerado, teve a oportunidade de estar por baixo do cesto, onde, entre outros, Michael Jordan afundava. Na televisão iniciou o seu percurso na RTP, graças a Teresa Paixão, que lhe deu essa oportunidade, e ficou célebre por apresentar programas infanto-juvenis como Um Dolitá ou o mítico Hugo. Foi também no Canal 1 que apresentou o Caderno Diário com a Rita Ferro Rodrigues, um programa de notícias desportivas. Numa época onde a internet ainda não era bem uma realidade, o Pedro ligou para a Marconi, conseguiu o contacto da CNN na Atalanta e pediu para falar com a redação de desporto. Com algum esforço, chegou ao contacto do produtor executivo, que lhe deu apenas 7 minutos para dizer o que queria. O Pedro explicou-lhe o seu percurso e o que queria fazer. Durante meses enviou cassetes com o seu trabalho, até que um dia chega à casa e tem uma mensagem no atendedor de chamadas a perguntar se queria fazer um casting para ocupar uma vaga na secção de desporto. O casting, apesar dos nervos, correu muito bem e chega à CNN em 1998. Nesta caminhada americana, tornou-se num dos apresentadores do programa de desporto World Sport, programa que o Pedro já assistia em Portugal, e pôde também cobrir o Campeonato do Mundo de 2002, onde pôde entrevistar algum dos melhores jogadores do mundo, experienciar a cultura asiática e, infelizmente para nós portugueses, levar um roast dos jogadores norte-americanos a quando da eliminação de Portugal. Neste percurso passou também pela Sport TV, em Portugal, no início do século, e regressou à CNN, desta vez em Londres, onde apresentou um outro formato, CNN FC, e onde entrevistou figuras como Cristiano Ronaldo, Kaká, José Mourinho, Roger Federer, Rafael Nadal, entre outros. Deixou a CNN em 2013 e chegou a Nyon, à UEFA, depois de uma conversa com Michel Platini no barbecue de um sorteio da Champions. Na Suíça, trabalhou inicialmente como chefe de gabinete de imprensa e posteriormente como diretor de comunicação da UEFA. O maior mediatismo do Pedro encontra lugar nas dezenas, quiçá centenas de sorteios e cerimónias de prémios UEFA, que já apresentou. O primeiro de todos foi ao lado de Fátima Campos Ferreira, no então Pavilhão Atlântico, relativo ao Euro 2004. Depois de 11 anos ininterruptos no estrangeiro, regressou a Portugal e criou a sua própria agência de comunicação, em Power Sports, onde atualmente gera a comunicação de ilustres como Nani ou Paulo Fonseca. Atualmente podes ver e ouvi-lo na DAZN, canal que o Pedro ajudou a criar em Portugal, e é também membro do Board of Advisors do grupo dramático e esportivo de Cascais, Futebol SAD. Para terminar, o Pedro tem como máxima de vida I'd rather be right than first. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Pedro Pinto. Estou velho. Depois de ouvir esse percurso, é a primeira coisa que me vem à mente. E fiz este ano 50 anos, portanto já começa aqui a pesar este percurso. E CNN 1998, sim, já fiz mais vida
desde essa altura do que antes de chegar à CNN. É incrível, na verdade, pensar nisso quando estavas a falar no percurso e das etapas todas que já passei. Mas é interessante que esta tua carreira já dava para uma carreira de 40 ou 50 anos. Fizeste muita coisa em pouco tempo. Eu no outro dia estava a falar com um grande amigo meu, que ele é marroquino, mas morou em Londres e quando eu estive lá também, e nós andámos na mesma universidade nos Estados Unidos, e nós falávamos um pouco no facto de sentirmos que temos 2 ou 3 vidas por termos vivido experiências tão diferentes em países e culturas tão diferentes também. E eu às vezes sinto isso um bocado. Olho para certas etapas e parece que não era eu. Já mudei tanto desde essas experiências que não sei, penso que é a vida de outra pessoa. E quando agora estavas a passar por todas essas paragens no meu percurso, estava a pensar o mesmo. Estava a ter imagens na minha cabeça dos vários empregos que eu tive ou dos vários programas que fiz, e é incrível pensar que fui eu que fiz isso e fui eu que estive lá, porque neste momento já é longínquo um pouco essas paragens nesse percurso. E hoje és tu que estás aqui no lugar de entrevistado. Sim. Mas já fizeste muitas entrevistas e certamente que já apanhaste nós aqui também, nós próprios já tivemos essa experiência de apanhares aquele convidado que dá assim umas respostas mais diretas, e eu queria te perguntar como é que tu contornas isso e quem foi o melhor e o mais difícil entrevistado que tiveste na tua carreira. O melhor, eu costumo dizer que foi o Roger Federer. O melhor entrevistado que eu alguma vez tive a oportunidade de o entrevistar dezenas de vezes, e não era só a frontalidade com que ele abordava os temas, era a simpatia normalmente, e o facto de ser aberto. Tu sentias que estavas a falar com ele, não estavas a falar com um produto que era o Roger Federer, estavas a falar com a pessoa, e sempre desfrutei muito dessas experiências. E facto. Mesmo quando perdeste um voo porque não se conseguiam parar de rir. É verdade. Essa é a última história. Esse programa ficou mítico, especialmente eu depois morando na Suíça. É curioso, quando eu estava a trabalhar na UEFA, muitos anos depois, as pessoas paravam muitas vezes na rua a dizer: és aquele repórter que fez a entrevista com o Federer em que estavam a falar espanhol e ele não parava de rir, não és? Sim, sou. Portanto, mesmo na Suíça essa entrevista ficou muito famosa. Mas ele sendo o fora de série que era e foi como jogador, sendo como pessoa também, foi algo que me impressionou muito, e tendo criado uma relação com ele. E curiosamente, eu quando fiz 50 anos agora, ele enviou-me um vídeo de parabéns, e foi fantástico. Foi fantástico receber isso e sentir que na verdade tive a oportunidade de estar próximo dele e ser próximo dele durante os anos em que estive na CNN principalmente, e acompanhava os grandes torneios de ténis. O mais difícil, ou a mais difícil para mim, a Serena Williams, era muito difícil, era muito complicada. Eu, quando me sentava à frente dela para fazer uma entrevista com ela, nunca sabia se ela ia estar bem disposta, mal disposta, se iria abordar os temas de uma forma normal ou sarcástica, ou aberta ou fechada. Gostava de a entrevistar porque era um desafio fazer com que ela abrisse o jogo, mas às vezes não era nada fácil. E mais um exemplo no ténis: havia um número mundial chileno que era o Marcelo Rios, que foi dos mais difíceis também de lidar, isto no final dos anos 90, início dos anos 2000, muito difícil. No futebol, uma das primeiras, o Ronaldo Fenómeno, também foi interessante. Foi também a minha primeira grande entrevista. E pudeste ver Zidane ainda por cima nesse dia. Primeira grande entrevista foi o Ronaldo Nazário. Teve para não acontecer. Exatamente. Esteve. Mas peripécia. Sim. Teve alguns minutos. Nunca mais hei de me esquecer desta viagem a Milão, porque foi em 99, eu tinha 24 anos, e deram uma oportunidade, estava em Atlanta, e deram uma oportunidade de ir a Milão fazer esta pertença à entrevista que estava acordada com o Inter, com o Ronaldo. Enviaram-me nessa altura porque eu falava português, porque ainda era o rookie da equipa, era o novato, portanto não foi certamente pelo meu percurso e pela minha carreira nessa altura, mas foi uma grande aposta do meu diretor. E estivemos lá 3 dias à caça desta entrevista com o Ronaldo, que teimava em acontecer.
por várias razões, ou não aparecia, estava lesionado, portanto não aparecia no centro de treinos, ou estava a fazer trabalho com o fisioterapeuta privado, ou noutro ginásio, e não aparecia. Até que finalmente apareceu no dia em que éramos suposto viajar de regresso para Atlanta, acabou por aparecer e acabamos por fazer essa grande entrevista, e nunca mais me hei de esquecer também desse momento. Nessa altura, nesse Inter estava o Paulo Sousa, estava o Zamorano, estava o Simeone, o Roberto Baggio, e tive a oportunidade de falar com eles todos, e foi incrível. Foi tipo um sonho de criança realizado nessa viagem em Milão. Sim, e se calhar entrando aqui, porque já foste várias coisas na tua carreira, já apresentador, jornalista, e agora tens uma empresa de assessoria de comunicação. Sim. Não és assessor de comunicação, mas tens uma empresa de assessoria de comunicação, e para o público pode muitas vezes passar a ideia de que isto é tudo igual, ou seja, ser apresentador, ser jornalista, estar na comunicação, isto é tudo comunicação, mas é muito diferente. Cada um tem uma missão específica e uma forma de estar muito específica. Hoje com a empresa, com a Empower Sports, o que é que tens que ser diferente do Pedro de antigamente para fazeres bem o teu papel? Completamente, tem de ser uma mas tem de ser um profissional completamente diferente. Eu nunca me vi a fazer este trabalho de assessoria de imprensa até ter acontecido. Eu fui jornalista e apresentador de televisão durante muitos anos, só que eu, quando estava na CNN, nesta altura em Londres, eu notava que havia uma grande diferença entre os atletas que tinham um acompanhamento profissional a nível da comunicação e aqueles que não o tinham. E pensei que havia aqui uma grande oportunidade no mercado. E decidi deixar a CNN para iniciar esta atividade e criar a minha agência, e depois surgiu um convite completamente inesperado do Michel Platini para eu fazer este cargo de chefe de imprensa do gabinete do presidente. E nessa altura eu arrisquei, mas passei momentos muito difíceis, porque de repente tudo aquilo que eu tinha sido e tudo aquilo que tinha feito não contava assim tanto para a minha nova atividade, e tive de voltar um bocadinho à estaca zero e aprender aquilo que era ser um assessor, um chefe de gabinete de imprensa, que é completamente diferente. É um trabalho estratégico, é um trabalho de secretária muitas vezes, de pensar, de planear, depois de executar uma estratégia. E eu estava muito habituado a produzir, e eu julgava-me muito diariamente pelo programa que tinha feito, ou pela peça que tinha feito, ou pelo trabalho que a nossa equipa tinha conseguido entregar. E de repente, neste novo cargo, para já era um cargo também muito político, e eu nunca me vi como uma pessoa política e uma pessoa muito, como é que eu ia dizer, institucional. Eu, aliás, na CNN era conhecido por ser bastante politicamente incorreto na forma como me comportava na redação, porque era uma redação muito divertida, e eu era sempre das pessoas mais irreverentes nessa redação. Não no ar, obviamente, mas nos bastidores. E então tive de me transformar completamente para me adaptar a uma nova realidade, o que não foi nada fácil. E nos primeiros 6 meses ponderei até deixar o cargo, porque estava a ter problemas. E depois, nessa altura, o presidente da UEFA, o Michel, era muito difícil também de lidar, porque era muito emotivo, era muito emocional. Era teimoso, dizia que já falava há 40 anos para a imprensa, que não precisava de aprender. Sim. E eu depois questionava porque é que ele me tinha trazido, se na verdade já sabia tudo. Isso também que a equipa dele também não te aceitou logo à primeira, foi difícil. Não, porque eu cheguei lá um bocadinho caído de paraquedas. Eu só me apercebi que praticamente ninguém sabia que eu ia entrar naquele cargo depois de o ter começado a exercer. Portanto, foi uma experiência muito, muito desafiante para mim. Ele, que fique claro, ele foi sempre impecável comigo e sempre me tratou com muito respeito e com muito carinho até. Só que eu profissionalmente não me sentia minimamente realizado e sentia que não tinha os skills, não tinha as aptidões necessárias para exercer este cargo. Tive de reaprender a forma de trabalhar. E aprendi imenso, e nesta altura na UEFA não só apanhei a gestão de casos de fair play financeiro muito, muito sérios, como também depois a própria suspensão do Michel. E usar a expressão felizmente para mim, falando de forma egoísta neste aspecto, eu tive sorte, porque pouco antes dessa suspensão ter sido decidida ou ter sido executada, eu tinha passado do gabinete dele para o gabinete de comunicação, para o departamento de comunicação,
Portanto, não fui apanhado nessa situação de ter de parar de trabalhar, por exemplo, porque o Michel também esteve suspenso. Eu, alguns meses antes, tinha-me sido dado outro cargo, diretor de comunicação, no departamento propriamente de comunicação, já não estava no gabinete dele, portanto consegui não ser afetado por isso. Mas não te esqueças de uma coisa também, a grande maioria da minha carreira em televisão e em jornalismo foi pré-redes sociais. Sim. E a comunicação sofreu uma grande revolução com a introdução do Twitter, primeiro, do Facebook também, mas principalmente do Twitter, a nível de informação, e depois, obviamente, com a variedade de redes sociais que temos hoje em dia. São ferramentas que nós utilizamos para promover os nossos clientes, mas são também grandes desafios e grandes ameaças diárias relativamente àquilo que é informação falsa, principalmente. Informação que pode surgir de qualquer fonte, que essa mesma informação possa ser fiável ou não fiável. E pode tomar proporções muito rapidamente. Certo, e é difícil de controlar. É difícil de controlar. Portanto, foi um profissional completamente diferente que começou a atividade de pivô internacional aos 23 anos e que exerce uma função hoje em dia de gestor de uma empresa de comunicação. Nós trabalhamos com vários clubes também, trabalhamos com marcas internacionais, já trabalhamos com federações, trabalhamos com atletas, com treinadores, com dirigentes, e é um trabalho, para mim, o que me dá grande satisfação neste trabalho agora é que eu volto a trabalhar com grandes jornalistas para entregar peças que eu acho que são relevantes. Eu posso estar uma semana a tratar com o Financial Times, noutra com o Wall Street Journal, noutro com a BBC, noutro com a CNN. Isso são coisas que também fazem um pouco recuperar a experiência que eu tinha como jornalista, porque sei a melhor forma de vender o meu cliente a um jornalista. E tenho constantemente de acompanhar as tendências, mesmo a nível de redes sociais, apesar de não ter conta TikTok e não planear abri-la nos próximos tempos. A minha equipa, obviamente, segue esse canal também, mas mudou muito o contexto de mídia nos últimos 20 anos. Baixaram-se os padrões também, através do vídeo, Qualidade, já não tem que estar devidamente enquadrado, o som também já não tem que ser perfeito, portanto, tudo isso facilita. Pegando nessa deixa que o Zé mencionou relativamente à forma como potencias os teus clientes, eu já te ouvi dizer que esta realidade o entorno à volta do jogador é muito difícil de gerir, em primeiro lugar, e tu sentes que, na altura, isto já foi há uns anos que eu li essa entrevista tua, que existia um certo amadorismo até em carreiras de jogadores de elite, como Cristiano Ronaldo, ou seja, se tu tens toda uma entourage à tua volta a tratar dos teus negócios, das tuas finanças, da tua logística, porque é que não tens da comunicação? Sentes que isso finalmente mudou, que é encarado de outra forma, e no teu caso, como é que vives isso? Eu acho que ainda no futebol se está a mudar. Hoje em dia, grande parte dos grandes atletas já tem uma assessoria de imprensa profissional, apesar de muitos desses contactos e muitas dessas atividades ainda serem desenvolvidas por familiares. Pronto. E acho que isto é uma atividade que tem de ser profissionalizada e tem de ser valorizada nesse sentido. A estratégia da minha empresa, desde que a criei, mudou bastante, porque nós começámos com a ideia de na verdade, focar a nossa atividade nos jogadores, e não só nos jogadores de futebol, mas nos atletas profissionais de elite. Mas acho honestamente que esses mesmos atletas muitas vezes não valorizam da forma ideal o nosso trabalho, e então temos procurado trabalhar cada vez mais com clubes, com treinadores, com dirigentes, com estruturas mais executivas e estruturas mais profissionais e mais sofisticadas. E é nesse sentido que tenho tentado desenvolver a maioria do nosso trabalho, porque com os jogadores também o trabalho é um trabalho árduo a nível de horas, porque jogam muitas vezes à noite, jogam aos fins de semana, e isso quer dizer que depois a minha equipa tem de esticar muito mais, não é? E depois toda a parte emotiva, que muitas vezes faz com que seja difícil aconselhar e ser transparente e verdadeiro e claro em certas opiniões que se podem ter, que vai contra aquilo
que o agente pode estar a dizer, ou a família pode estar a dizer, ou os amigos podem estar a dizer, mas que no final de contas não são opiniões profissionais, e a nossa opinião é profissional, e nós somos sempre diplomáticos, mas se temos uma opinião não vamos deixar de a dar porque vamos ferir algum sentimento. Acho é um mercado, é um mercado muito desafiante, porque mais uma vez os jogadores também não valorizam, não pagam o que o trabalho vale. Portanto, se é esse o caso, nós também, obviamente, temos relações fantásticas com alguns clientes que já temos há muitos anos, e tu referenciaste o Nani muito bem. Nós começámos a trabalhar. Foi numa bomba de gasolina, não foi? Foi. Eu encontrei o Nani numa bomba de gasolina a caminho da Costa da Caparica, e eu falei, tinha acabado de mudar para Portugal há poucos meses antes, e falei-lhe num negócio que tinha começado, e ele ficou interessado e começámos a trabalhar poucas semanas depois, e tem sido um gosto trabalhar com ele. Nós apanhámos Sporting, Orlando City, Veneza, Melbourne, Antalyaspor, Estrela. E o processo do anúncio do final de carreira dele também foi muito interessante para nós. Não só compreender tudo aquilo que ele estava a passar e como é que chegou a essa decisão, e depois acompanhá-lo nesse anúncio e produzir o vídeo de final de carreira dele, que foi muito emotivo para ele e foi emotivo para nós que trabalhamos com ele há muito tempo. E agora nesta fase de pós-carreira também está a ser muito interessante trabalhar com ele. Ele e o Paulo Fonseca são, na verdade, os clientes que temos há mais anos, há mais tempo. E o Paulo também, nós começámos quando ele estava no Shakhtar, apanhámos Roma, depois Lille, Milan e agora Lyon. Dizes que é a melhor pessoa que conheceste no futebol? É das melhores pessoas que conheci no futebol, sim. É muito genuíno, é muito, muito, muito genuíno. O que no futebol às vezes é fácil, não é fácil encontrar. Sempre. Efetivamente, continuando aqui um bocadinho ainda nesta perspectiva da assessoria da comunicação, muitos jogadores têm um impacto mediático superior até ao clube onde jogam. E isso aí, e agora ainda por cima com as redes, e sobretudo nas redes sociais, isso vê-se muitas vezes. Um jogador tem mais seguidores que o clube onde joga. Sim. E portanto, eu penso que o maior desafio será quando há momentos mais negativos na carreira de um jogador ou de um treinador, porque enfim, no futebol e na vida em geral, mas no futebol em específico, também se sofre muito daquele síndrome da memória curta, e aquilo que acontece de negativo muitas vezes é extrapolado. Como é que tu, na perspectiva da Empower Sports, mas também falando um bocadinho do caso anterior da UEFA, em que tu vês a imagem de uma instituição a ser posta em causa, como é que se gera esses momentos da perspectiva da comunicação? Quais são os desafios, quais são as estratégias? Se puderes destapar um bocadinho um pano em relação a isso. Como é que se reabilita a imagem de uma instituição também, ou de um jogador. Ou de um jogador que passa por um momento difícil. Agora que falamos também numa crise política, gestão de comunicação, como é que isso... Como é que é possível? Há um caminho para melhorar ou é sempre a descer? Acho que são muitas perguntas numa só, mas vou tentar descascar aqui da melhor forma. Nós repetimos depois, se eu preciso. Eu sempre eu acredito na integridade do jornalismo. Mesmo num contexto difícil e desafiante como é o de hoje em dia, onde há informações falsas constantemente a surgir, eu acredito que é possível trabalhar sempre com jornalistas e com meios credíveis. E a nossa resposta a qualquer crise é sempre utilizar as relações que nós temos com os grandes meios e com os grandes jornalistas nacionais ou internacionais para tratar dos temas. Porquê? Porque há uma relação de confiança e há uma relação de profissionalismo. Eu, por mais que queira promover um treinador ou um atleta, nunca vou passar uma informação que não seja verdadeira. E curiosamente, hoje até tive uma reunião com um possível cliente e ele perguntou-me isso mesmo: se nós, quando promovíamos, neste caso, um treinador que estivesse à procura de trabalho, se podíamos ligar com o clube A, B, C ou D para gerar buzz, mesmo que não fosse verdade. Eu disse: não, porque nós temos uma responsabilidade para com a imprensa e para com
as relações que temos com vários jornalistas para olharem para nós como uma fonte credível. A partir do momento em que perdemos isso, perdemos a nossa reputação, perdemos a nossa influência. Portanto, para responder a uma grande crise, eu acho que é preciso focar os factos e nos factos com os grandes meios e com os grandes jornalistas. E sabemos perfeitamente que pode haver uma tempestade, se calhar é um período negativo que terá de ser sobrevivido, mas vamos tentar fazer com que ele seja o mais curto possível e vamos tentar fazer com que a imprensa a mais credível e a imprensa com maior impacto tenha os factos certos. Fora disso, nós não podemos controlar mais nada, mas pelo menos vamos controlar aquilo que são os factos. E às vezes os factos acabam por não ser tão maus como a especulação à volta dos factos ou o sensacionalismo à volta dos factos. Eu acho que o grande problema do jornalismo hoje em dia é o sensacionalismo, que é criado pela necessidade também dos próprios meios de comunicação em terem cliques. Sim, em serem os primeiros. E serem os primeiros sim, a chegar à notícia. E não, é o seguinte, e nós alimentarem dias e dias de notícias, porque agora os meios de comunicação... 24 horas Exato. por dia e têm concorrência constante, não é? Exato. Agora, eu acho que é importante às vezes saber digerir uma crise. Ela está a acontecer, não há nada que nós possamos fazer para alterar os factos, e se os factos na verdade são negativos, vamos só tentar fazer com que o período seja o mais curto possível. Se existe uma vantagem daquilo que é a atualidade da informação, é que o ciclo de notícias é tão rápido que normalmente uma crise vai passar muito mais rapidamente hoje em dia do que há 5 ou 10 ou 15 anos atrás. Portanto, é colocar o cinto de segurança, é preparar para um período de turbulência e tentar lidar com os factos e com os jornalistas com quem haja a confiança e uma relação aberta de saber que aqui estamos a lidar uns com os outros de uma forma saudável. Pedro, já fazendo uma ponte para o que referia relativamente à especulação que existe no jornalismo e no comentariado, sente que essa especulação também resulta da falta de abertura que existe no futebol para criar conteúdo? Ou seja, já ouvi o Pedro referir várias vezes que na NBA os balneários estão abertos há 20 anos para fazer conteúdo, reportagens, documentários e tudo mais, e que em Portugal isso já se começa a fazer um bocadinho, mas muito, muito pouco, e sendo que essa ausência de conteúdo abre a porta da especulação, porque os jornais e os programas têm que ser preenchidos de alguma forma. Claramente, não há acesso à informação, não há acesso aos atletas, não há aos intérpretes. Exatamente, uma coisa que eu acho que a NFL está a usufruir da popularidade que tem neste momento pelo facto de ter sido a liga mais aberta e de ter sido o melhor contador de histórias que eu conheço a nível da gestão da comunicação desportiva. A NBA é muito forte, sou um grande adepto da NBA há muitos anos e então sigo essa liga com mais interesse e mais de perto, mas acho que... Desculpa interromper, a própria Fórmula 1, quando abriu as portas Sim, à Netflix... completamente. Mas a Fórmula 1 mudou completamente a sua imagem e a sua marca desde que foi comprada pela Liberty e pelos americanos, que revolucionaram aquilo que era um mercado muito fechado com Bernie Ecclestone e de repente são portas abertas. E acho que isso acaba por influenciar e muito o aumento de adeptos e espectadores e subscritores que todo o conteúdo de Fórmula 1 tem hoje em dia. E em Portugal, sim, honestamente é dos mercados mais atrasados que eu conheço a nível da gestão de comunicação dos clubes. É proteger primeiro, proteger segundo e proteger terceiro. Exato. Não se promove. Não se promove os atletas não aparecem. Não falam. Isso até que comunicam agora melhor do que comunicavam muito os atletas mais. há 30 anos atrás. E eles agora, obviamente, também têm as redes sociais, portanto, talvez não os afete tanto. Mas eu sei que havia muitos atletas que, quando se mudavam para Portugal e estavam a jogar lá fora, sabiam perfeitamente que de repente iam parar a dar entrevistas. Porque os clubes se fecham muito e agora têm os canais dos clubes também e acabam por fazer todo o conteúdo com esses mesmos canais. Portanto, acho que há uma grande oportunidade para os clubes portugueses, a Liga Portuguesa,
a se promover muito mais nacionalmente, internacionalmente. Temos grandes jogadores em Portugal, internacionais também, só que não se utiliza isso tanto como se devia para promover o produto, e é uma pena. Mas não é estranho quando nos anos 80 e 90 era comum vermos jornalistas nos hotéis dos estágios das equipas a fazer reportagens? calhar era Entrevistas durante o jogo, calhar é por no isso- intervalo. É isso? Se calhar é por isso que depois fechou tanto, se calhar Sim. também. A 10A, os treinos Já porta também aberta. estávamos no 80 e quisemos caminhar para o 8, não é? Não sei. Eu acho que, e eu tinha esta conversa na UEFA também várias vezes internamente, e acho que é melhor ter uma relação aberta com a imprensa e ter um diálogo com a imprensa do que fechar. Porque quando se fecha, a pessoa também perde todo o controle daquilo que é publicado e que é dito. E para mim é muito importante ter uma relação aberta e saudável com a imprensa, e os clubes com quem nós trabalhamos lá fora, felizmente, têm essa mentalidade e promovem muito isso, e estão sempre abertos a campanhas de redes sociais também, em colaboração com influenciadores e com publishers como o 433 e o Copa 90 e o Bleacher Report e o OneFootball, e há muito conteúdo que nós temos ajudado também os nossos clubes a conseguirem promover, porque têm mentalidade para isso, e também abrem as portas à imprensa. E os clubes, nós trabalhamos com clubes que um dos grandes objetivos deles é criar oportunidades de entrevista com os jogadores para os promover, para ganharem valor de mercado, porque quanto mais se falar deles, quanto mais adeptos os conhecerem, mais conhecidos são, mais potencial de valor de mercado capitalizar os Em podem Portugal ter já também. trabalha com algum clube? Sem revelar, naturalmente, que eu sei que é... Já trabalhámos, sim, mas numa área de internacionalização. Ok. Não nessa área de nunca promoção de trabalhámos. jogadores. Não, nunca. E também nunca trabalhámos com um clube no mercado nacional. Foi sempre com uma área de promoção do clube fora de Portugal. E do clube institucionalmente, pronto, e do seu ADN. Mas porque também sabemos que é difícil ter esse acesso àquilo que são os atletas. Mas 90% dos clubes com quem nós trabalhamos são clubes estrangeiros, e que pronto, tem de haver um alinhar daquilo que é a mentalidade. Eu ia justamente pegar por aí, mas já meio respondi esta pergunta, porque estiveste muito tempo nos Estados Unidos, que é talvez um mundo completamente à parte Sim, em termos sim. de marketing. E é um comunicação. mercado mais Alimento. avançado. E sim. Portugal é talvez. Sempre foi. Portugal é talvez. Quer dizer, não há a mínima possibilidade de comparação. Há muito caminho para fazer aqui em Portugal, e eu te perguntar exatamente qual é que é a diferença, ou as principais diferenças, porque deve haver muitas, E como é que entre a se sentiu? comunicação desportiva lá e em Mas na Portugal. primeira vai na própria formação dos atletas, porque as grandes equipas dos campeonatos americanos fazem uma formação dos atletas de comunicação, fazem cursos de comunicação. E acho que na Premier League também chegam a fazê-lo, noutros clubes e outros campeonatos também chegam a fazê-lo, mas acho que aqui o que é feito é pouco, é muito pouco, e é mais o ensinar o que não dizer do que ensinar o E restringir. que dizer. Sim. Achas que se perde valor no Claro que sim. produto português, perde valor? Acho que sim. Quanto mais tu souberes dos teus ídolos, mais queres estar associado a eles, mais queres ver os jogos deles, mais queres ver o conteúdo deles. Portanto, acho que e acho também que a centralização dos direitos da Liga pode ser importante para tentar promover o produto de uma forma mais democrática lá fora, porque a Premier League é o que é, muito graças à visão que teve de oferecer o produto, que foi o que a NBA também fez durante muitos anos, oferecer o seu produto a mercados onde podia haver um grande potencial de expansão, e de abrir completamente as portas e dar acesso. E aqueles que mais acesso têm dado são aqueles que têm crescido mais rapidamente. A própria La Liga, com o Sim, Real Madrid sim. e o Barcelona. Sim, mas a La também Liga muito renitentes. mas a La Liga tem uma estratégia muito interessante, porque eu gosto muito da estratégia de internacionalização da La Liga, porque tem escritórios nos Estados Unidos, na América do Sul, na Ásia, em África, e utiliza as pessoas presentes nesses mercados para promover ativamente a marca e promover os conteúdos e promover os direitos. E acho que é uma estratégia. A Premier League também tem em certos mercados, mas a La Liga, que sente que tem de competir com a Premier League em todos os sentidos, tem corrido muito atrás disso, e acho que tem tido uma estratégia proativa muito interessante. Mas nós aqui
ou seja, a centralização parece ser um caminho óbvio, mas nós temos também de ter um produto atrativo para poder vender. E nós, por exemplo, as transmissões televisivas em Portugal comparadas a uma Premier League ainda estão um bocadinho aquém. Nós temos estádios, por exemplo, agora, infelizmente, do Rio Ave, não temos, vê-se um estádio sem bancada, parece que estamos a ver um jogo num campo de treinos. A própria transmissão televisiva, eu dou um exemplo que para mim é muito engraçado agora na La Liga, que é a forma como eles mostram o penalti, como se fosse videojogo. Isso são tudo estratégias que o próprio produto torna-se muito mais atrativo. O que é que nós precisamos fazer aqui internamente, na tua opinião, para tornar o nosso produto mais atrativo, para que depois também sairemos mais valorizados em termos de venda do nosso produto? Eu acho também tudo começa na cultura desportiva. Acho que faz parte da educação que se dá muitas vezes aos jovens em Portugal, onde se ensina os jovens a gostarem de um clube antes de gostar de futebol, ou antes de gostar de basquete, ou antes de gostar de vôlei, ou antes de gostar de ciclismo ou atletismo, ou seja o que for. O que importa é o clube. Tu és de quem? Sim. E acho quando ganha. Sim, especialmente quando ganha. Mas acho que é preciso promover o desporto e as modalidades. E nós, infelizmente, a nível das modalidades, quando vamos a uns Jogos Olímpicos, estamos muito atrás daquilo que eu acho que deveríamos fazer, mais uma vez por falta dessa cultura desportiva. Acho que muito daquilo que tem sido feito em certas modalidades de equipa, muito à custa do futebol, mas também o que a seleção de handball tem feito ultimamente, o que a seleção de rugby conseguiu fazer, acho que vem muito não como resultado de um plano estratégico e investimento, mas do valor individual das pessoas, ou dos líderes, ou dos presidentes das federações, ou dos próprios jogadores. Não há uma estratégia suficientemente apoiada num plano de investimento. E acho que isso falta em Portugal. Agora, adorava ver mais pessoas nos estádios em Portugal. Acho que os adeptos portugueses, e eu morei fora e vi vários jogos de equipas portuguesas lá fora, quando iam jogar a Londres com o Chelsea ou com o Arsenal, quando eu estava lá a viver, ou a Liverpool, ou seja, onde fosse. E eu via os adeptos portugueses, e quando apoiam a seleção, são adeptos fantásticos. Mas acho que há um foco demasiado no clube, em vez de num foco no jogo. E acho que o facto de não haver uma centralização de direitos também faz com que os próprios clubes promovam uma mensagem de nós contra os outros. Cada um por si. Exatamente. E acho que se mudarmos um pouco essa perspectiva, o nosso produto pode valer mais. E, voltando à qualidade, para mim, nós temos os melhores jovens jogadores do mundo. Temos dos melhores treinadores do mundo. Portanto, nós temos, acho eu, um produto que é atrativo, porque Portugal é um país por onde também vários dos grandes jogadores que depois brilham nos maiores campeonatos, é o campeonato por onde passa. Portanto, acho que poderia haver uma estratégia de promoção da própria Liga Portuguesa, como a Liga do Talento, ok? E sei que isso tem tentado... também tentado fazer parte, por exemplo, da estratégia do presidente Pedro Proença, que agora saiu para a Federação, muito foco no talento, e acho que esse trabalho tem de ser continuado e tem de ser intensificado para promovermos aquilo que nós temos, porque não é algo artificial. Mas também estratégias na retenção desse talento e não sermos uns meros trampolins para esses mesmos jogadores que aguentam aqui um ano e meio quando têm qualidade. Temos de tentar aguentá-los mais tempo. Mas durante esses anos que os temos que os promover melhor. Sim, temos que os promover melhor. E têm de aparecer mais. E têm de ser porta-vozes dos clubes e do próprio país e da própria liga. Mas, mais uma vez, se depois os clubes não abrem as portas para esses jogadores poderem falar, seja cá, seja lá fora, porque acho que muitas vezes também há oportunidades lá fora que acabam por ficar mal aproveitadas, porque não há esse pensamento de vamos tentar ver até onde é que podemos chegar com o jogador A, B, C ou D. Mas acho que o nosso campeonato, eu muito honestamente acho que a nível do futebol praticado e o nível de técnica é um campeonato de excelente qualidade. Não fica atrás do francês, a meu ver. Não fica atrás do holandês, não fica atrás do belga, não fica atrás. Eu acho que estes são todos campeonatos que têm uma centralização. Portanto,
Acho que a marca a Liga Portugal tem de ser mais forte. Acho que a Federação, obviamente, fez um trabalho incrível naquilo que é o sucesso das várias equipas, tanto a nível dos masculinos e da equipa sénior com a vitória no Euro 2016, mas não só. Futsal, futebol de praia, agora o futebol feminino também a crescer muito e faz parte de uma estratégia. Portanto, quando a estratégia existe sucesso. Acho que tem de ser uma estratégia mais intensa, se calhar. E achas que sem a centralização corremos o risco de não conseguir voltar a competir, por exemplo, pelo 5º lugar no ranking? Porque efetivamente nós agora estamos... A própria Bélgica este ano já se está a aproximar de Portugal. Sim. E isto muito porquê? Eu acho que o grande motivo é nós não termos aquela classe média, digamos assim, do futebol português, não conseguir entrar na Conference League. A Conference League veio colocar Portugal em grande desvantagem. Só este ano o Vitória fez uma grande prestação, mas tivemos muitos anos sem colocar ninguém. Exato, e isso prejudica-nos muito em termos de pontos. Sim, claramente. Achas que precisamos da centralização para que esta equipa média se estabeleça? Acho que sim. Acho que se for mais equilibrado, acho que essas equipas depois têm melhores e maiores ambições também na Europa. Pedro, juntaste à Eleven Sports em 2018 como diretor no executivo. Hoje é da Zone, pronto, para os espectadores que nos estejam a ver hoje e não soubessem que era a Eleven Sports. Eu passei pela transição Eleven para a da Zone. Já eras nascido? Já era nascido. Bastante que não. O panorama da transmissão televisiva em Portugal. Trabalhaste na Sport TV também? Também. Pronto, no início do século. No início do século. Desculpa, é só para localizar as pessoas. Também já eras nascido. Da tua carreira. De 2003 a 2006. Exatamente. Yeah. Como é que vês o panorama da transmissão televisiva também a mudar em Portugal? Ou seja, foi durante muito tempo um monopólio, não, sem sentido pejorativo, ou seja, era a Sport TV que transmitia os jogos. Hoje tem a concorrência da DAZN. Não na Liga Portuguesa para já, mas achas que passa por aí também o futuro da transmissão televisiva? E deixa-me também só fazer um parênteses que acrescento à pergunta, porque falaste bem que em 2003 o Pedro regressou a Portugal. Na altura também não houve bem um aproveitamento real daquilo que devia ser o conhecimento do Pedro, e que na Eleven aí sim já creio que existiu. Eu acho que sim. É o seguinte, eu não gosto de criticar as coisas sem razão. Acho que neste caso tenho razão. Acho que quando fui contratado, quando saí da CNN em Atlanta para regressar para Portugal, pensava que iria ter a oportunidade de contribuir mais do que apenas apresentar programas e que as minhas ideias iriam ser consideradas. Era difícil e foi difícil. Acho que em Portugal muitas vezes as estruturas são muito defensivas, rígidas, e olham com suspeição e com desconfiança para aquilo que é novo e é diferente. E sim, senti isso quando voltei. Achei que foi uma pena, porque quando se contrata alguém que vem de um dos maiores canais do mundo, acho que não por ser eu, mas acho que seja quem for, acho que se tenta extrair o máximo de informação e conhecimento possível. Sinto que não foi isso que aconteceu nessa altura, e foi uma das razões porque depois decidi sair outra vez para a CNN em Londres. Na Eleven, na verdade, inicialmente tive um cargo não só de pivô como também de diretor não executivo. Depois, entretanto, saí pouco tempo depois dessa função, porque foquei mais a minha atividade em ser pivô. Acho que os primeiros meses e até o primeiro ano da Eleven em Portugal foi um ano muito difícil, porque havia uma grande resistência, mais uma vez, à mudança. Sim, e uma novidade. Sinto que nós tentámos ser disruptivos na forma como abordávamos o produto, de uma forma que tinha mais a ver com entretenimento e não tanto com aquela postura séria, formal, quase às vezes dramática daquilo que é o futebol, e dos casos e dos erros de arbitragem. Uma coisa que eu ainda não percebo até hoje em dia, e acho que é dos únicos países onde eu vejo isto a acontecer, é acaba um jogo e fala-se dos casos antes de mostrar os golos. Sim, isso é uma coisa faz uma confusão brutal também. E já está a ser anunciado em rodapé. Já a seguir, foi penalti, o lance ao minuto e 47, ao minuto 47. Como é que não consigo perceber. Mas se calhar eu estou errado. Se eu só estou a dizer que eu não consigo perceber. Porque o futebol, mais uma vez, tem de ser festejado, os grandes momentos têm de ser celebrados, e essa é a paixão que eu tenho pelo futebol e pelo desporto em si.
Agora, na DAZN, e Eleven DAZN, obviamente que o produto no início não era o produto que nós queríamos que fosse, porque não tínhamos os meios, não tínhamos os contratos com os... Com as outras 3 operadoras. Exatamente, com os operadores. Portanto, foram tempos difíceis, mas recordo-me de programas divertidos que nós fizemos. Fomos dos primeiros a levar influenciadores até aos programas de pré e pós-jogo, a levar comediantes, a levar atores, atrizes, a tentar dar uma dimensão um bocadinho mais leve àquilo que era o acompanhamento de um jogo de futebol. E na altura a nossa mentalidade era mais estádio, menos estúdio, e tinha muito a ver com o ambiente, levar o ambiente do estádio até casa o máximo que conseguimos. Acho que o conseguimos fazer de alguma forma, de uma forma limitada também, porque não tínhamos essa abrangência de mercado e de audiências que tinha uma Sport TV, por exemplo, na altura. Continuo, hoje em dia não tenho tanto tempo para dar à DAZN, neste caso, como tinha, mas quero continuar a contribuir e a colaborar, porque gosto de trabalhar com a equipa que está lá. Sinto que o que nós fazemos, mesmo assim, é um pouco diferente daquilo que vemos noutros canais, que mais uma vez é muito focado na polémica e não no espetáculo. Nos programas de Champions, seja com o Costinha anteriormente e com o Fernando Meira, agora com o Fernando Meira, e foi o Daniel Carriço no início da temporada, e agora o Marinho, mas acho que temos uma boa relação e queremos que passe essa relação de 3 amigos a falar sobre futebol, em que espero que se ligue às pessoas que estejam a ver em casa e que elas sintam isso, e para mim continua a ser um privilégio poder continuar a trabalhar num produto que é a Champions League, que é a melhor competição de clubes do mundo. E deixa-me dizer que, na minha opinião, a chegada da Eleven e também do Canal 11 acabaram por, de certa forma, forçar os generalistas, sobretudo, a mudar os painéis e a mudar aquilo que... Ou seja, não houve uma mudança a 100%, mas deu para perceber que houve uma tentativa de se reajustar àquilo que vocês trouxeram de positivo, que foi precisamente menos polémica, menos aqueles painéis com um símbolo de um clube atrás e o outro, e a discussão e criar pronto, a polémica, lá está. Sentes que isso ajudou, mas não provavelmente não foi suficiente. Sim, e o Canal 11 também contribuiu muito para usar o futebol como uma ferramenta de promoção do desporto em si. Acho que nós Eleven/DAZN e o Canal 11 e a Federação, acho que temos remado um bocadinho contra essa maré da polémica. São forças disruptivas, não é? Eu acho que sim, e especialmente quando nós iniciámos a nossa atividade, acho que fomos muito disruptivos, mesmo na forma como utilizávamos as redes sociais. Sim. A nossa abordagem foi completamente diferente daquilo que a concorrência estava a fazer nessa altura. E achas que um produto mais estilo streaming, porque no fundo é da zona, também, sim. É o futuro até mais do que pôr no canal e procura do canal. E só ter aquele produto daquele tempo. Sim, eu como purista de televisão, eu sei que a televisão não é e nunca será aquilo que era quando eu comecei a minha atividade. Mas ainda gosto de ver bons programas de pré-jogo, bons programas de pós-jogo. Acho que só streaming para mim não me enche as medidas. Portanto, por isso é que nós aqui na DAZN, nos grandes produtos, que é a Premier League e Champions League, e também as outras competições europeias, porque esta temporada fizemos Liga Europa e Conference, há programas a acompanhar. Claro. Pedro, já agora é incontornável, já que temos aqui o Pedro, eu acho que todos nós o conhecemos desde sempre pelos sorteios. Sim, são muitos anos já. Disseste, 2003 foi o primeiro. 2003 o primeiro. Sim, e há imensas histórias, há algumas que eu gostava que o Pedro contasse. Daquela vez em que os jogadores do Chelsea chegaram mesmo a queimar e as histórias de tensão entre os plantéis de Barcelona e Real Madrid naqueles anos dourados da La Liga. É o seguinte, eu posso fazer estes sorteios há 22 anos, mas continuo a sentir a responsabilidade e ainda fico bastante ansioso. Ter uma plateia à frente. Sempre que faço, sim. Eu não fico tão nervoso quando faço televisão, mas quando há uma plateia e olha-se e vês os presidentes
da UEFA, FIFA, dos grandes clubes, estrelas, das grandes estrelas, a pessoa sente a responsabilidade. Claro. E ainda bem. Sim, e ainda bem, mas às vezes as pessoas acham estranho eu dizer que ainda fico nervoso, mas fico, porque quero fazer o meu melhor, quero fazer bem, quero que saia bem e preparo-me, sinto-me preparado, mas mesmo assim há sempre um bocadinho aquela insegurança do direto e de haver essa responsabilidade. Mas foram muitos anos no Mónaco. Depois chegámos a fazer sorteios em Istambul, fizemos em Genebra durante a pandemia, mas no início dos anos áureos dos sorteios da Champions no Mónaco. Normalmente o que acontecia é que as equipas e os jogadores das equipas chegavam de jato privado a Nice, depois apanhavam um helicóptero de Nice para o Mónaco e depois o terminal do helicóptero fica a algumas centenas de metros do local, do centro de congressos onde o sorteio acontecia. Sim, e houve um ano que vários jogadores do Chelsea chegaram mesmo. Nós começámos o programa, eles ainda não tinham chegado, e íamos a convidá-los a vir ao palco, falar e depois ganhar prémios. E foi incrível porque nós recebemos, se calhar 2 minutos antes, a confirmação de que eles tinham chegado, antes de chegar a parte do guião onde os íamos chamar. Foi bastante estressante. E depois havia uma grande rivalidade entre Barça e Real Madrid. Eu acho que numa altura até era muito pouco saudável. A rivalidade que existia entre o Real e o Barça. Eram as duas melhores equipas do mundo. E chocavam de forma violenta dentro e fora de campo. E mesmo na altura do Guardiola e do Mourinho, especialmente. Ronaldo, Messi, Guardiola, Mourinho. Sim. Ficou triste quando o Cristiano não ia às galas, quando não vencia os prémios. Eu, se aconselhasse o Cristiano, dizia que ele devia estar em todas as galas. Ele para mim, é o seguinte: o Cristiano, para mim, sempre foi muito profissional, muito simpático, muito acessível. Não tenho qualquer tipo, e não estou a dizer isto só por dizer, porque senão ficava calado. Sim, e ficava calado, não dizia nada. Mas eu para já, como profissional, respeito muito. Acho que o que ele representa e o que conseguiu fazer na vida dele é absolutamente incrível. Mas acho que mesmo quando não se ganha, tem de se aparecer, fazemos parte da comunidade do futebol, portanto temos de estar presentes. Também já fui nomeado para vários prémios, perdi mais do que ganhei, mas ia sempre, porque era uma oportunidade também de celebrar a própria modalidade, o próprio desporto e os nossos colegas, não é? E um exemplo para as gerações mais novas. Sim, portanto, na minha modesta opinião, acho que se devia sempre de estar presente. Não quer dizer que não compreenda a dor de se perder e às vezes achar que se deve ganhar e não se ganhar, e como lidar com isso. Também nunca lidei nesses parâmetros, claro. e com essa atenção global. Portanto, se calhar não é justo para mim estar a fazer esse julgamento, mas a minha opinião é que deve-se estar sempre presente. Quando se pode. E como é que funcionava este ano? Se podes revelar um bocadinho os bastidores disto, como é que funcionava a revelação do vencedor? Era antes da gala? Já se percebeu que sim, para o Cristiano não estar presente, mas ultimamente até temos assistido a um mês antes, já se sabe quem é que vai vencer esses prémios. Não, eu acho que muitas vezes há especulação sobre quem vai vencer. Eu acho que os clubes só são notificados muito em cima da hora, mesmo para proteger a informação. Agora, como não faço parte dessa equipa, não sei bem quando é que os clubes são notificados. Mas foi com tempo suficiente para não ir, suficiente para decidirem não ir, não é? Para não ir. O Messi também acabou por não ir. Houve um ano que não foram os dois, julgo eu. Sim. E quando é que tu sabes? É na hora? É uns minutos? É uma semana antes. E nunca, obviamente, partilhei essa informação. Claro, seja um dos maiores segredos. Não pode ser. Eu acho que há coisas. É o seguinte. Eu acho que todos podemos errar e todos podemos fazer coisas que depois nos arrependemos, obviamente. Mas hoje em dia, com a comunicação digital, se não quer que saiba alguma coisa,
Não se escreve. Sim. Não se Exato. escreve, porque a partir do momento em que se escreve e envia, perde-se o controle Exato. daquilo que Ganha é onde vai parar. a informação. Porque Ganha muitas vida vezes, própria. vocês nem imaginam as vezes que eu recebi mensagens a pedir para enviar os resultados dos sorteios dos ensaios. Com quem é que a equipa A calhou num ensaio? Ou com quem é que a equipa B calhou num ensaio? Mesmo que não tenha significado nenhum, eu não posso nunca partilhar essa informação, porque se ela for mal interpretada, Sim, pode ser e deturpada. se isso sair, e se for publicado por alguém, Ou calha o ser uma quadro do coincidência. grupo, e depois não é esse grupo porque era o ensaio, não se Ou pode até, correr ou esse até, risco. ou até calhar. se for e foi divulgado dizem que antes a já está informação. feito. Exato. Não se pode, não se pode, não se pode, não se pode. Não se pode. E como é que foi agora a preparação para este novo formato da Champions? Porque isto exigiu. Estudámos bastante, tivemos mais ensaios do que normalmente fazemos. Eu lembro perfeitamente de fazer um ensaio em Berlim durante o Euro 2024. Portanto, eles juntaram a equipa toda em julho, portanto, mais de um mês antes do evento. E eu gosto muito de trabalhar com a UEFA por várias razões. Uma delas é o profissionalismo e é a forma como se ensaia e como se entra para estes programas e estes eventos. Não se deixa nada ao acaso. Não, é mesmo, vamos treinar, vamos preparar. Que é aquela velha máxima do fail to prepare, prepare to fail. E acho que quando se faz qualquer coisa ao vivo tem de se preparar. E o que é que pessoalmente Se não achas corre mal. do formato da Champions? Eu adoro. Acho que Sim. é fantástico por várias razões. Primeiro, na fase de grupos, tu antes jogavas com 3 adversários, agora jogas com 8. Sim. Okay? Dás aos teus adeptos a oportunidade de ver 8 equipas europeias, no mínimo. Sim. Acho que ficou provado este ano que a própria competição fica a ganhar naquilo que é a imprevisibilidade dos resultados. E os bons jogos começam logo no início. também. Logo no início. Sim. E nós, esta época, tivemos o Manchester City, o Real Madrid, o PSG, acho eu também a ter de ir a playoffs. Fora dos 8 primeiros. Sim. E foi. Eu acho que foi muito entusiasmante. E acho que o adepto fica a ganhar claramente com este novo formato. E poderemos ver futuramente, num futuro próximo, um clássico ao derby português numa fase eliminar da Champions. Isso Pode agora ser. torna-se possível. Pode ser, Logo exatamente. até num playoff, por exemplo. Pode ser. Isso dá logo também. Tivemos já muitos embates. Tivemos o Paris Saint-Germain que jogou logo com o Brest, acho eu, se não me engano. Logo, Sim. logo no playoff, portanto, logo no confrontos playoff, nacionais, certo, que certo, dá logo certo. torna isso muito interessante. Certo. E eu ia-te perguntar ainda sobre os sorteios, se tiveste assim alguma gafe em direto que te recordes assim. Nós não nos recordamos, mas Eu também não. Eu recordo-me de um áudio. Ou tua ou de um convidado. Saiu aquele áudio. Sim. No sorteio para o Euro Há pouco tempo. na Alemanha, quando alguém colocou um telemóvel por baixo de uma das secretárias e depois ligava para este telemóvel que tinha um barulho muito suspeito durante o sorteio em direto. Acho que foi a pior experiência que tive num palco a apresentar um sorteio. Foi quando isso aconteceu. Gafes minhas, se calhar. Ou dos convidados. Se calhar. Eu muito honestamente, neste momento, não me lembro de nada. Não é que não tenha acontecido, mas eu não me lembro de nada. Eu no ano antes de eu ter começado a apresentar os sorteios da UEFA, houve uma apresentadora que desmaiou durante um sorteio em direto. Foi nessa altura, e ela estava a fazer o sorteio sozinha, foi nessa altura que depois decidiram ter 2 dupla. pivôs. Mas não me lembro de nenhuma grande gafe, muito honestamente. é bom sinal. É bom sinal. é bom Se sinal. calhar cometi erros, se calhar, tenho a certeza que sim, quer dizer, mas a concentração tem de estar lá de todos. Não sou só eu, obviamente, a concentração tem de estar lá de todos para que funcione, e o trabalho de equipa é sempre muito bom. Tu nesse contexto, lidaste com as maiores estrelas da história do futebol mundial, desde as Sim, mais passadas até sim. as mais recentes. Sim, ainda apanhou o Ronaldinho, Kaká, Sim, Zidane. o Ronaldinho, que em 2002 pensou vocês chegaste a encontrá-lo numa cave de um hotel onde eles estavam. Em Seul. A equipa brasileira gostava de sair à noite durante o Mundial de 2002, sim, é verdade. Mas dizias que nesses contextos de sorteio UEFA,
porque também eram ídolos teus, certamente. Como é Claro que que era lidar com essas pessoas? Tens alguma história com, não sei, privaste com Pelé, Maradona, todas as pessoas? Também. Eu quando comecei a trabalhar na CNN e quando comecei a fazer as minhas primeiras grandes entrevistas, como fiz com o Ronaldo, como depois fiz com o Sampras, com o Agassi, com o Lance Armstrong na altura, com o Lewis Hamilton, Schumacher também nessa altura, o meu grande mentor, que era o produtor executivo do programa de desporto, dizia-me sempre para abordar estas pessoas como se fossem nossos amigos, como se fossem com respeito, mas com intimidade. E então eu, quando entrava para uma entrevista, antes podia ser um bocadinho, quando eu o conhecia, podia ser um bocadinho o adepto, mas a partir do momento em que entrava numa situação profissional, estava ali para executar um trabalho e para fazê-lo o melhor possível para o meu canal. Portanto, claro, aí os nervos acho que desapareciam um bocadinho. Ficava a ansiedade de fazer um bom trabalho e de tentar entregar o melhor possível, especialmente no início, quando comecei, queria provar que era capaz de fazer estas entrevistas. Depois era só a adrenalina do facto de estar a falar com eles. Nunca houve aquela situação de é o meu ídolo e não sei o que é de dizer ou falar. Eu lhe perguntava mesmo nos bastidores, na forma como lidava com eles, porque em direto ou a produzir um programa tem que ser altamente profissional, naturalmente. Educação só. Educação. Nunca, uma coisa que eu sempre tentei fazer é também não me aproximar demasiado e não tentar ser amigo deles ou delas. Quer dizer, eu estou ali, não. Sempre. Se calhar até podia ter feito mais vezes, especialmente depois de já o conhecer 2, 3, 4 vezes, mas tentava sempre manter uma distância, mas obviamente que as primeiras vezes que vi as grandes vedetas, e mesmo falando dos melhores jogadores de todos os tempos, o Cristiano e o Messi, as primeiras vezes, sim, claro que era uma coisa que me marcava muito. Estar ali com eles, sentia-se privilégio. E todos esses com quem privaste nos bastidores dos sorteios, qual é que mais te surpreendeu? Pela simpatia ou por outros motivos? Qual é que mais te surpreendeu? Qual é que te deixou mais agradado, mais desagradado ou mais surpreendido, no fundo? Eu achei o Messi incrivelmente introvertido. Não estava à espera que fosse tanto, mas especialmente com a atenção que andava sempre à volta dele, acho que ele não se sentia confortável com isso, portanto fiquei surpreendido. Que ele fosse na verdade assim tão envergonhado e introvertido. Os brasileiros eram sempre muito divertidos. Normalmente o Roberto Carlos era incrivelmente divertido. O Pelé achei-o muito, muito simples, muito, muito natural, muito normal. O Maradona era louco mesmo, nunca sabia o que é que se ia encontrar ali, dependia também da hora do dia ou da noite, dos eventos, nunca sabia bem o que é que íamos encontrar ali, mas eu acho que eles, quando estavam naquele ambiente também, portavam-se bem. Não é o caso de eu estar na noite com eles ou numa discoteca ou num bar, ou seja o que for, aí já era uma situação completamente diferente. E acho que aqui para começarmos aqui a encerrar o nosso episódio, tu também tens uma história muito engraçada em Wembley. É engraçada, não sei se é. Já te consegues rir disso? Não consigo rir disso porque é um absurdo o que aconteceu. Não consigo. Para quem não sabe, sim. Estava a fazer diretos na final da FA Cup entre Chelsea e Manchester United. Manchester United. Por são adeptos de Manchester United. Sim. Sim, estou em direto na CNN Internacional. Quando começo a ser rodeado por vários adeptos, não vou dizer adeptos, vou dizer hooligans, acho que foi do Manchester United nessa altura, e de repente começo a sentir um líquido a ser entornado na minha cabeça, e depois cheiro e a cerveja, entornaram-me 3
3 latas de cerveja enquanto estava a fazer um direto. Tínhamos segurança, mas não era suficiente para aquilo que nós encontramos, e o direto acabou com um dos adeptos a agarrar-se ao meu pescoço, basicamente, e arrancar o microfone. Eu disse, ok, já vou desistir aqui, já não consigo fazer mais nada. E foi incrível, porque eu chego a um momento em que isto começa a acontecer, e eu obviamente tenho de falar sobre aquilo que está a acontecer, não é? E num mau comportamento dos adeptos ingleses, ou grande parte dos adeptos ingleses, e só que chega a um ponto que já não posso continuar a reportagem, porque não tenho condições para isso. Mas não para consigo. trás a eles. Viram-me para ver quem era e o que é que estava a acontecer, porque acho que foi a segunda ou a terceira lata que estavam a começar a entornar por cima da minha cabeça. Fica com uma azia tremenda. Depois tive de ir para o jogo, fazer o jogo, a reportagem do jogo. Fica com uma azia tremenda, e fiquei um bocado traumatizado com as reportagens no exterior dos estádios em Inglaterra, porque tive várias, tive situações também mais desagradáveis. Eu digo sempre, os adeptos ingleses são os melhores do mundo dentro do estádio e são dos piores do mundo fora do estádio. Pelo menos foi a experiência que eu tive. Pedro, para terminar, já ouvi dizer que se estiver daqui a 5 anos a fazer o mesmo que está a fazer agora, será certamente feliz. Mas quem olha para o seu currículo vê que, Sim. que já fez muitas coisas e que passou por sítios de grande prestígio e com funções brilhantes. O que é que se imagina a fazer no futuro? É uma pergunta de alta definição. Não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Acho que estarei em Portugal. Acho. Porque também estou finalmente a formar família, e acho que Portugal é um excelente país para criar condições para uma filha, no meu caso, crescer. Mas não sei se ainda estarei a fazer televisão. Não sei se estarei a trabalhar ainda no mesmo contexto de agência, ou com clientes parecidos àqueles que tenho hoje em dia, ou se calhar outros no futuro. Não sei se alguém me alicia para um cargo mais político, de gestão de futebol, de um clube, de uma liga. Não sei, eu tenho muitos contactos. Curiosamente, a maioria dos convites que eu recebo ainda são mais convites de fora de Portugal do que dentro de Portugal. Mas não sei. O mais importante é eu sentir-me realizado, sentir-me que estou a contribuir, e sentir-me que estou ainda a aprender e a evoluir. Seja isso como for. Agora, daqui a 5 anos terei 55 anos, também não vou ser se calhar já tenho outra imagem, outro estatuto que não tenho hoje em dia, e por isso mesmo tenho de ter um posicionamento diferente. Mas não sei, estou aberto a várias coisas que possam acontecer. E como disseste, como já passei por vários episódios e vários já dei várias voltas da tua carreira, sim. Não sei. A única coisa que acho que estarei em Portugal. Fazer o quê? Espero continuar a colaborar com clientes internacionais. Espero poder continuar a trabalhar com a UEFA. Mas tirando isso, não sei. Muito bem. 2 perguntas de resposta rápida. Tu deste-me agora uma ideia. Disseste que tinhas muito contactos. Quem é a pessoa mais difícil de contactar dentro dos teus contactos? E quem é que é a pessoa que tu gostarias de ter entrevistado, mas não entrevistaste? Até agora, pelo menos. Pessoa mais difícil de contactar, ou seja, aquela que não responde? Sim. Ok. Tu que Demora tens mais a nos teus atender. contactos, que tu, se precisar, é muito difícil Demora mais a atender. Exato. Demora mais a ter. Essa, se calhar, vou pensar mais um bocadinho. Vou responder à segunda primeiro. Nunca entrevistei o Magic Johnson, e foi o meu ídolo quando era miúdo e adorava entrevistá-lo. Já estive ao pé dele. Tiger Woods. Desculpa? Nem o Tiger Woods também ficou. Tiger Woods não, mas perdi muito respeito pelo Tiger Woods depois de tudo o que aconteceu, então já não tenho tanto, e li já muito sobre a vida dele. O Magic para mim foi mesmo, e já vi documentários sobre a vida dele e sobre os Lakers, mas nunca o entrevistei e adorava. Mesmo entrevistei o Kobe, não entrevistei o Jordan também, mas não tem tanto significado emocional para mim como o Magic. Portanto diria que é o Magic Johnson. O mais difícil,
de contactar que não me responde, eu sou bastante persistente, portanto, se não me respondem à primeira, segunda, terceira, quarta, eu continuo a tentar, não me perturbo minimamente. Mas estou a ver se há alguém que é difícil de contactar, mas não me lembro, porque curiosamente as pessoas com maior perfil, por acaso, são sempre bastante rápidas a responder. Honestamente, não é que não queira estar a responder. Ou que em algum momento tenha sido difícil, queria chegar muito àquela pessoa e demoraste a chegar, mas conseguiste. Foi sempre relativamente fácil. Estou a ver se aqui com algum cliente com quem tenha trabalhado, que foi muito difícil chegar até ele. Não, nem sabemos que foi fácil, não é? Exato. Sim, Foi na fila da Galp. Foi um encontro imediato. Foi muito acessível. Eu lamento terminar desta forma. Mas é um bom sinal. É um bom sinal. Não quero estar a dar uma resposta que só para dar, e não me lembro honestamente de quem seja essa pessoa. Vocês podem começar a fechar o programa e depois se eu me lembrar. Okay? Não, mas sim. Ainda bem que contigo também foi relativamente fácil ter-te aqui e foi uma honra ter-te aqui. O Ricardo foi persistente também. Ele partilha dessa tua qualidade. Eu acho que persistência para mim é das qualidades mais importantes a ter-se na vida. É verdade. Para mim sempre Não resultou mal. E graças a isso aqui estiveste tu. Verdade. E por isso te agradecemos também por esta ótima conversa. Foi ótima esta partilha de experiência, para nós também, que estamos a começar, digamos assim, neste tipo de projeto também ligado à comunicação no futebol. E por isso obrigado pela tua partilha, obrigado pela tua experiência. E em casa esperamos também que tenham gostado deste grande episódio. Um abraço a todos aí, agradecer à RFM, seguir aí fora ponto de jogo e pronto, até à próxima semana. Um abraço. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.